Quero falar agora com você sobre um crime que infelizmente tem se espalhado por todo o Brasil, que é o compartilhamento de pornografia infantil. Caso registrado aqui no norte de Santa Catarina, e a Isabela Mota chega agora ao vivo comigo para nos trazer detalhes de uma ação da Polícia Civil contra um grupo criminoso aqui da cidade envolvido nesse tipo de crime. Quando os investigadores chegaram na casa, um adolescente de 15 anos estava no computador. Isabela, boa tarde. Oi, Márcio, boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham a Tribuna do Povo. Nós estamos aqui na DPCAM e essa investigação teria começado depois que a Polícia Civil recebeu informações de que uma plataforma online estaria vendendo conteúdo de abuso sexual infantil. Os policiais descobriram o endereço do IP do computador e foi até a casa, que fica em um bairro aqui da Zona Norte de Joinville. Eu estou com delegado responsável pelo caso, o Rodrigo Maciel, que vai dar mais detalhes sobre isso. Boa tarde, delegado. Como que vocês descobriram essa investigação? Boa tarde a todos. A gente recebeu de uma plataforma de tecnologia informações que davam conta de algo suspeito hospedado nessa plataforma, mas a plataforma não tinha ideia do que seria. Então, mas suspeitando e sabendo que aquele movimento já fugia ao padrão dos usuários daquela plataforma, aí comunicou a Polícia Civil. Quando a gente começou a investigar, a equipe de investigação daqui da DPCAM chegou em crimes seríssimos que relacionavam prostituição infantil, pedofilia do mais baixo grau. Quando vocês chegaram na casa, por volta de 6 horas da manhã, se depararam com um adolescente de 15 anos. Era ele, então, que armazenava esse conteúdo e também vendia? Exatamente. A gente, a princípio, não tinha certeza absoluta de quem seria, mas a gente sabia que naquele endereço o crime estava sendo praticado, o crime de armazenar conteúdo pornográfico infantil, gravíssimo, e, além disso, esse material era revendido na internet. E os pais sabiam desse adolescente? Ele tinha o costume de fazer isso, delegado? Não, é o típico adolescente com problemas, a gente viu. Adolescente que se tranca no quarto durante a madrugada, na internet, o tempo todo no computador, e os pais não sabem o que ele está fazendo. E, no caso, estava vendendo pornografia infantil. E esse adolescente, ele foi apreendido? O que deve acontecer com ele a partir de agora? Ele vai responder processo por 2 crimes. Ele foi apreendido, mas a gente tem que devolver aos pais, porque não se tratava de um crime com prática de violência, violência real, mesmo sendo um crime bárbaro, mas a execução dele não era praticada por meio de violência, então a gente teve que devolver aos pais. E, delegado, nós estávamos conversando antes de entrar ao vivo e o senhor disse que entre os conteúdos que ele vendia eram situações do dia a dia, mulheres com roupas de academia, crianças com roupas, então os pais têm que se atentar com esse tipo de conteúdo também que eles postam nas redes sociais, né? Sim, exatamente. Muito bom você tocar nesse assunto, porque os crimes mais graves, a Polícia Civil vai tratar, vai apurar e vai prender quem tem que prender. Só que um pouquinho de responsabilidade a mais, não precisa virar uma histeria, tá? Mas os pais precisam observar mais um pouquinho, sobretudo, a vestimenta das crianças, tá? Crianças até 7, 8 anos, a gente vê, às vezes, mães, na melhor das intenções, repetindo a roupa que está usando, por exemplo. A gente viu centenas e centenas de imagens de fotos tiradas na rua, fotos do dia a dia, tá? De crianças vestindo roupa de academia, por exemplo, com short curto, saia curta, e isso tudo é material para pedofilia. Delegado, o Márcio tem uma pergunta para o senhor, eu vou ouvir e te repasso. Pode falar, Márcio. Ô Isabela, eu estou aqui impressionado com o relato do delegado sobre esse caso, o quão sórdido é esse caso, porque no computador apreendido pela Polícia Civil, inúmeros vídeos e fotos de crianças expostas em situações assim horrorosas. E aí eu quero entender, Isabela, com o delegado, se a Polícia Civil sabe se esse adolescente de 15 anos está aí sendo envolvido por uma organização criminosa mais ampla
que pratica esse tipo de crime em todo o país, porque não é a primeira vez que nós trazemos esse tipo de episódio de computador apreendido com centenas de materiais pornográficos de crianças. E muitas vezes há uma organização criminosa por trás daquele indivíduo que armazena aquele conteúdo no computador. Então, eu queria entender da Polícia Civil se os investigadores já descobriram se esse adolescente faz parte de alguma outra organização criminosa que pratica esse tipo de crime nas redes sociais, na internet. Delegado, a pergunta do Márcio é a seguinte: ele disse que hoje em dia existem várias organizações criminosas que vendem e armazenam conteúdo de pornografia infantil. Esse adolescente, ele agia sozinho ou estava envolvido com alguma organização criminosa? No caso, Márcio, mostra a minha pergunta. No caso dele, a gente ainda tem muito que tratar nessa investigação e a gente não pode passar muita coisa. Mas, a princípio, a gente poderia chamar esse rapaz de lobo solitário. Um aventureiro na internet querendo ganhar algum dinheiro. Infelizmente, esse tipo de conteúdo vendido cria uma gama quase que infinita de pornografia, e isso acaba fomentando a pornografia mundial. Obrigada, delegado. Então, Márcio, como foi uma situação em flagrante, ele vai responder pelo ato infracional análogo ao crime de armazenamento de pornografia infantil. É com você.